Boa tarde aí a todas, todos sejam bem-vindos. Eu sou a Gislaine, vou fazer minha autodescrição. Eu tenho o cabelo castanho, sou branca, uso óculos, estou de camiseta branca, é, e tem aí, eu estou com fone e o fundo todo branco. O que a gente vai falar um pouquinho hoje? Eu trouxe a temática aí, foi discutida com a Sara, essa questão do diagnóstico tardio, descobrindo ser neurodivergente na vida adulta. Então, o que a gente tem aí? Um pouquinho sobre mim, né? Eu sou psicóloga, eu sou palestrante, sou especialista nas questões de neurociência, de desenvolvimento humano e principalmente aí a questão da inclusão. Sou sócia da Chess Consultoria, que é uma empresa focada em neurodiversidade, e também tem uma clínica GXJ na área de psicologia, na qual a gente realiza ali intervenções e também faz a questão dos laudos que ajudam aí nos diagnósticos. E aí, o que eu vim conversar com vocês aí um pouquinho hoje? Sobre essa questão do diagnóstico do adulto. O diagnóstico do adulto, ele é sempre um dos mais complicados, tá? Necessariamente para fazer. Por quê? Quando a gente está falando de um diagnóstico de um neurodivergente na fase adulta, a gente está falando de casos que são considerados, de um modo geral, de certa maneira, leve. Então, quando a gente divide lá em leve, moderado e grave, as pessoas que apresentam quadros moderados e graves, normalmente elas são diagnosticadas na fase inicial. Então, a gente tem ali a primeira, a segunda infância. E o diagnóstico de adulto, ele pode nunca vir, tá? Principalmente por quê? Porque se você chegou na fase adulta, é porque você tem já algumas maneiras de se portar, você já criou mecanismos de defesa. Então, necessariamente, isso vai gerando um estigma. Então, assim, essas características todo mundo tem, isso aí todo mundo e vai caindo naquele padrãozão geral que hoje em dia o pessoal fica comentando da questão, então todo mundo é TDAH, então todo mundo é TEA, então tal sintoma. Não é bem assim. Uma das coisas que a gente tem que olhar é que se a pessoa ela está em sofrimento, se ela precisa de ajuda nessa característica. Isso que vai trazer essa grande determinação do processo. Então, quando a gente tem alguma dificuldade em que, na fase adulta, a gente precisa de auxílio, isso mostra principalmente o quanto que essa pessoa precisa do diagnóstico para buscar os seus direitos. Então, necessariamente, se você precisa de auxílio para determinada função, se você precisa de uma psicoterapia, se você precisa de ajuda de uma fono, se você precisa de um terapeuta ocupacional para desenvolver determinadas habilidades, isso é muito sério e a gente precisa necessariamente desse diagnóstico e muito bem feito. Porque, como eu falei, qual que é um dos problemas principais? É que, se você está na fase adulta, você já desenvolveu algum mecanismo de defesa contra isso. Então, você já tem algumas habilidades, e muitas vezes essas habilidades elas foram aprendidas sozinhas e no susto. Porém, você tem ainda alguma consequência que pode estar te atrapalhando. Então, quando a gente fala aí do autismo, do TDAH, na questão da vida adulta, a gente vai ver principalmente a questão de alguns impactos, né? Que um dos principais, que é o que mais chama atenção para a gente, eu já trago ele logo de cara aí, que é as interações. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala do neurodivergente, ele se relacionando, o que acaba tendo? Acaba tendo algumas dificuldades. Muitas vezes não consegue se relacionar, ou esse relacionamento, ele acaba tendo um grande prejuízo. Então, muitas vezes a gente, na psicologia, vai intervir com algumas ações que pode colaborar para que essas interações melhorem, essa organização melhore. E às vezes a pessoa não consegue mesmo dar conta sozinha, então ela precisa dessa ajuda. Ela precisa
muito. Então, muitas vezes, esse diagnóstico, ele é válido, ele precisa ser feito para buscar esse auxílio, né? O diagnóstico, ele também ajuda a entender melhor a questão dos desafios que foram enfrentados durante a sua vida. Então, muitas vezes, quando a gente chega com o diagnóstico, quando consegue se mapear ali, então, quem bate o martelo, a gente sabe que são os médicos. Quando a gente está falando neurologista, o psiquiatra, principalmente, né? Os dois. O neurologista mais ainda que o psiquiatra. Na vida adulta, é muito comum a pessoa procurar o psiquiatra com uma questão de uma depressão, uma ansiedade, e ela está sendo tratada para um determinado, principalmente um transtorno de bipolaridade, e necessariamente, às vezes, o que ela tem uma questão de um TDAH, ou tem uma questão ligada ao TEA, ou altas habilidades. E aí, como tem essa oscilação de humor, ele acaba sendo tratado com uma questão de bipolaridade, mas o negócio é mais embaixo. Então, às vezes, precisa desse auxílio mesmo do psicólogo. Então, quando a gente fala dessa questão de ter o diagnóstico, acaba trazendo um alívio, né? Como que a gente faz principalmente? Primeiro passo é compreender sinais para buscar o apoio e a adaptação. Uma das coisas principais que a gente tem que prestar atenção é assim: existe uma coisa que a gente chama escala de rastreio e existe uma outra coisa que a gente chama de teste, tá? A escala de rastreio, vocês até acham na internet, depois eu disponibilizo aí para a Sara mandar para o grupo. Existem algumas que já se encontram aí. Tem uma que é de 50 perguntas, tem outra que é de 25 e tem uma mais simples ali que é de 10 perguntas. Essa escala de rastreio, ela ajuda principalmente os profissionais da área da saúde a avançar na busca pelo diagnóstico. Então, é muito comum, quando você procura um psicólogo com essa questão, quando você procura um neurologista, ele aplicar uma escala dessa de rastreio. Para quê? Para entender se vale a pena fazer toda a parte de investigação. Por quê? Depois disso vem os testes e aí a gente consegue mapear melhor. Mas a escala de rastreio, ela consegue já ver se existe algum tipo de prejuízo. E se existe esse prejuízo, ele deve ser investigado. E aí, quando a gente fala dos principais sinais, né? A gente vai falar da interação social, que a gente já comentou, e uma questão principalmente é a linguagem, a maneira como o controle inibitório, né, como a pessoa não consegue controlar esse humor e como que isso afeta. Só trazendo para vocês, quando a gente fala do mercado de trabalho, muitos neurodivergentes, a principal dificuldade deles é se manter no mercado de trabalho, principalmente por quê? Porque como eles têm uma grande oscilação de humor, que eles não sabem de onde vem, e às vezes tem essa dificuldade de regular, de fazer a regulação, ligada às interações que está tendo com o ambiente, isso faz com que ele se sinta desmotivado, e aí ele se sentindo desmotivado, ele acaba não rendendo dentro da empresa e a empresa acaba desligando ele. E muitas vezes a empresa não sabe que contratou um neurodivergente. Então, nem a pessoa consegue se posicionar e nem a empresa consegue identificar. Então, o diagnóstico ele ajuda muito nesse processo. Por quê? Se a empresa tem uma visão relacionada às dificuldades que aquele funcionário tem, ou aquele funcionário também tem a visão sobre si mesmo, ele consegue comunicar à empresa quais são as necessidades, ou dependendo das dificuldades, ele também consegue buscar essa questão da modulação, né? A rotina rígida também é uma das características. Então, dentro de um departamento, quando a pessoa está ali trabalhando, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba, quando chega alguma mudança, ela acaba ficando tão resistente
com relação àquela mudança, que o pessoal acaba considerando que é uma pessoa difícil de lidar. Como acaba sendo uma pessoa difícil de lidar, fala que ela não consegue interagir. E aí, o fato dela não conseguir interagir, ela acaba muitas vezes sendo desligada. E aí ela vai achando que a culpa é dela. Ela vai acontecendo isso em vários empregos, em vários momentos, e vai achando que a culpa é dela, principalmente também em relacionamentos amorosos. Isso também acaba acontecendo, acaba gerando muita discussão e a pessoa também não consegue levar um relacionamento amoroso. Então, isso é um sinal de alerta. Outra coisa é a questão do hiperfoco. Quando a gente está falando de hiperfoco, a gente pode falar de uma pessoa que ela fica muito tempo naquele processo e ela esquece outros processos, e com isso ela vai fazendo com que perca o horário, ela vai fazendo outras, gerando outras dificuldades no seu dia a dia. E ela acaba levando fama. Mas uma das coisas boas é que essa pessoa ela acaba ficando especializada em um determinado assunto. Então, muitas vezes isso faz com que ela seja contratada no emprego, mas o fato dela não perceber, ela acaba perdendo o emprego por causa dessas relações. Então, ela tem um grande conhecimento técnico, às vezes, naquela área, porém, ela não consegue, articular as relações dentro do trabalho. E dos sinais que é mais assim, que a gente tira aquela conclusão do tipo, é frescura, é a alta sensibilidade. Então, muitas vezes a gente recebe uma crítica, tá? Com essa questão da sensibilidade. Só falando para vocês, eu só esqueci de falar para vocês que eu sou TDAH, é, altas habilidades e ainda sou disléxica. Então, tudo isso foi um processo, eu fui passando e hoje eu consegui grandes coisas de desenvolvimento por ter passado pelos processos. Então, posso me identificar também nessa questão. E a sensibilidade aumentada é uma das coisas em que a gente acaba sendo mais taxado, tá? Porque o que que acaba acontecendo? O ambiente, ele faz com que a gente module muito do nosso humor. Então, se tem muito barulho, a gente acaba ficando estressado. Tem gente que não, tem gente que gosta do barulho. Tem gente que a luz incomoda, tem a questão do tato, tem a questão do cheiro. Então, tudo isso acaba sendo muitas vezes para o adulto falado, você é muito fresco, você não, isso é frescura, isso é tal, a gente acaba sendo taxado de um monte de coisa. E às vezes a pessoa até coloca, né, introspecta isso e ela não sabe do diagnóstico dela e também não busca necessariamente porque ela acha que também e tudo mais, nem sempre. Por isso, quando a gente vai falando dessas características, é muito bom investigar, é muito bom essa questão dessa escala para poder entender. Tem pessoas que têm mesmo uma sensibilidade, mas junto com ela vai ter a dificuldade da interação social, vai ter a questão do hiperfoco, a rotina rígida, e para ela, ela vai empurrando, ela vai levando, só que ela não entende, às vezes, por que que com os outros dá tão certo e com ela nem tanto. E aí ela fala, pô, será que eu não preciso de ajuda? Mas às vezes fala, não, isso é frescura. Então, é uma das características da neurodivergência no adulto, da gente achar sempre que a culpa é nossa e que tá tudo bem e tudo mais. Então, deixa passar batido. E, na verdade, às vezes a gente está precisando de um auxílio. Às vezes, algumas consultas com a psicóloga para ajudar na interação social. Às vezes, precisa de uma fono. Por quê? Uma das coisas é a pessoa tem muita dificuldade para escrever. Ela acaba trocando fonemas, ela acaba tendo uma dificuldade extrema. Ela acha algumas artimanhas para isso. Ela vai se virando do jeito que está e ela vai chegando. Só que aí, quando ela chega no trabalho, tem hora que falta um texto, falta um ponto, falta uma vírgula, e aí ela vai virando motivo de chacota, isso vai gerando uma questão de uma sensibilidade, e ela não aguenta mais ir para aquele trabalho. Aquele trabalho acaba sendo muito estressante para ela. E aí ela acha que a culpa é dela, não necessariamente que ela precisaria, às vezes, de um auxílio, de uma psicóloga e uma fono, para desenvolver essas habilidades.
tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Outras coisas aí que eu já trouxe, né? A parte dos desafios sociais, a comunicação, comportamento. E aí eu trouxe um pouquinho da vida do TDAH na questão da vida adulta. Uma das coisas o foco é a organização. Isso faz com que ele fique ali esquecido, disperso, tenha dificuldade em manter, né, o foco e também tarefas longas. Isso acaba descredibilizando. E a pessoa acaba trocando as profissões para poder se encaixar em coisas que dá para ela se virar. E às vezes ela não corre atrás do sonho dela. E o que ela precisa é só desse auxílio. A impulsividade. Isso também chama muita atenção. Isso não só no TDAH, como a gente sabe em outras neurodivergências também. Qual que é? A impulsividade, ela está muitas vezes ligada com a questão de interromper a conversa ou de não prestar atenção no que o outro está falando, porque já está pensando numa outra coisa. E isso vai oscilar a parte emocional e também vai acabar gerando uma reação impulsiva. Por quê? Por causa da sensibilidade. Então, às vezes, alguém chega para conversar, a pessoa já está tão irritada com os outros estímulos e ela acaba sendo agressiva. E isso gera algumas consequências. Aí a gente tem a questão da inquietação, que é a sensação de sempre estar buscando coisa, fazendo alguma coisa. E a questão também de se não tem alguma coisa para fazer, acaba levando ao tédio, né? Então, isso são questões que devem ser observadas, porque impacta mesmo a vida do dia a dia. E, como eu falei, os profissionais, a medicação correta pode trazer uma evolução muito rápida, tá? Por quê? Se você chegou na vida adulta, você já desenvolveu algumas habilidades. E se essas habilidades elas forem aplicadas de uma maneira correta, você vai se desenvolver ainda mais aonde precisa, tá? Aqui eu estou falando para vocês um pouco desses testes, então dessas escalas de rastreio. Então, quando a gente fala aí, se você identificar alguns desses sinais que eu comentei, a gente tem aí essas triagens, esse perfil para ser analisado. Ai, volta lá. Tem alguma coisa aqui de. Vou pegar a escala para vocês, porque tem aqui o QR Code dela. Então, quando a gente está falando aí das interações sociais, aqui tem um QR Code dessa escala, mas eu vou mandar também o link delas. E quando a gente faz aí essas principais perguntas, né? As interações sociais tem lá, então são sobre os desafios que essa pessoa encontra. Tem perguntas sobre a sensibilidade, perguntas sobre a organização e pergunta também sobre os comportamentos. Então, dependendo de quanto sai ali a pontuação, a gente consegue entender quais são as partes que a gente tem que mais observar, o que que a gente tem que olhar e o que que a gente tem que investigar. Trazendo um exemplo clássico para vocês, como eu falei para vocês que eu sou neurodivergente, gente, eu me formei em 99, ali, né, peguei diploma em 2000, em biologia. Eu fiz a faculdade com muito custo. Nossa, e eu gastava uma energia e eu não conseguia dar conta e tudo mais ali. E aí me formei em biologia e eu não entendia qual que era esse processo. Eu achava que era normal, eu que tinha dificuldade mesmo e que eu tinha que me virar. E eu fui ali a trancos e barrancos. O que que aconteceu? Me formei, comecei já a entrar na área da educação, na área médica e tudo mais, tinha grandes dificuldades ali, mas estava indo. Aí veio a vontade de fazer psicologia. Só que quando veio, eu comecei a investigar e eu já fazia psicoterapia. E aí o que que aconteceu? Fui no médico e eu estava sendo diagnosticada com TAB, né?
E aí, nessa questão de estar sendo diagnosticada, tudo, eu tive um processo de internação. E um médico neurologista estava me visitando à noite. E ele falou para mim que eu era muito inquieta e se eu já tinha investigado um TDAH. E aí eu falei para ele, não. Aí eu voltei, fui para o meu psiquiatra, né? E aí o meu psiquiatra falou, Gislaine, vamos parar tudo, diminuir as medicações que você toma e vamos investigar. Começou a investigação. Nisso que começou a investigação, fiz toda a avaliação neuro, fiz todo o processo ali, e aí eu tô falando para vocês de 2004, 2005, tá, gente? Fiz todo o processo que tinha que fazer, tal, aquela questão, demorou ali quase que um ano e meio de avaliação. Fiz, quando saiu o meu laudo, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que eu vou fazer agora? Veio toda aquela dúvida, vamos procurar os profissionais. Então, a minha psicóloga mudou um pouco a abordagem, eu fui para fono e comecei a fazer todo o desenvolvimento. Gente, questão de 6 meses, eu estava escrevendo coisas que eu não escrevia. Questão aí de lidar com a família, começou toda a mudança de todo um processo. E foi ali. Lógico, foi um tratamento intenso, eu fazia a parte de fono 3 vezes na semana, as avaliações, as questões com a psicóloga era em torno de 2 vezes na semana. Eu me disponibilizei para isso. Em seguida, eu entrei na faculdade de psicologia. Eu fiz a faculdade maravilhosamente maravilhosamente. Tipo, a dificuldade que eu tive na biologia, eu não tive na psicologia. Isso porque tinha muito mais texto, isso porque tinha muito mais coisa, mas eu entendia qual era o meu limite. Eu entendia como que eu tinha que me regular. Eu entendia todo o processo e continuei passando com os especialistas. E até hoje eu faço acompanhamento com a psicóloga. Para quê? Para poder regular esse humor, para poder regular essa sensibilidade, para poder me ajudar no processo. Então, eu falo para vocês assim, a minha vida até os 23, 24 anos era uma. E hoje, com a idade que eu tenho, que já passei dos 40, eu tenho muito mais qualidade de vida depois de um diagnóstico e de um tratamento, porque não é só o diagnóstico, a pessoa tem que se comprometer com o tratamento e com o acompanhamento, né? Depois disso, a minha vida mudou muito. Mas assim, quando eu falo para vocês muito, é muito mesmo. Por isso, o diagnóstico tardio, ele é muito importante. Não é pouco, não, tá? É muito importante porque se você precisa de ajuda, você tem que buscar essa ajuda. Ah, mas é leve. Mas se tá te trazendo dificuldade, você precisa dos profissionais, eles precisam ser buscados, você precisa ter essas pessoas do seu lado. Então, isso é muito importante. Não é à toa que hoje eu trabalho. Hoje eu faço o diagnóstico, né? Desenvolvi toda essa parte, atuo com a parte do diagnóstico e principalmente com a reabilitação. E eu sou extremamente focada em adultos, né? Essa busca por esse diagnóstico e a reabilitação, porque o que muda a vida do adulto é o diagnóstico porque ele ajuda você a se basear, mas é o comprometimento com as reabilitações necessárias. Aonde você está com dificuldade e como atuar com isso. Então, isso é de suma importância, principalmente nas relações. E aí eu trago para vocês aqui, como o nosso tempo está acabando aqui, a parte do que a gente precisa, né? Do que eu estava falando para vocês. Então, primeira coisa, o autoconhecimento e a compreensão dos seus padrões e as necessidades. O apoio especializado, os profissionais adequados. Isso é de suma importância, tá? Porque vai gerar as adaptações necessárias do seu dia a dia. Tendo essas adaptações, a sua qualidade de vida melhora. E isso vai te trazer uma sensação de bem-estar, isso vai fazer com que você se sinta mais integrado. Então, o diagnóstico tardio, ele pode ser libertador e, além de tudo, trazer clarezas e vai permitir as melhores estratégias para garantir a sua qualidade de vida, tá? E quando eu falo tardio, gente, tem pessoas que eu atendo, às vezes, que tá lá já nos seus 50,
60 anos e a gente consegue fazer o diagnóstico, acaba trazendo uma qualidade para ela também, que às vezes o pessoal fala, ah, mas eu tô com uma idade e eu não preciso e tal. Não, porque justifica muita coisa que ela passou. E isso traz um alívio, e isso favorece com que ela avance, que ela entenda esse processo. Então, isso é muito importante mesmo, essas características. E aí, eu faço aqui os meus agradecimentos, né, com vocês pela companhia, né? É, procurem o especialista. Sara, vou passar para você o link, aí depois você disponibiliza do pessoal que eu falei de rastreio. Só lembra disso, gente. Isso é rastreio, isso não é diagnóstico. Rastreio é para a gente saber qual o caminho que a gente tem que seguir, tá? Então é como se fosse, vamos ver isso aqui como que tá para poder rastrear, tá? E aí depois segue aí um caminho. Tudo bem?